Sejam bem-vindos, eu sou o Chá Firme Filho e esse é o Chá de Gestão, o espaço para compartilharmos conhecimentos, habilidades e atitudes. E o assunto de hoje é Sistema de Gestão da Qualidade. O mais conhecido sistema de gestão da qualidade é o da ISO 9001, né? Além de todas as outras normas, essa ISO 9001 é o que trata da gestão da qualidade das empresas. E eu vou passar um pouquinho desse conceito para vocês agora. Mas o que é ISO? ISO é uma organização internacional de padronização, é International Organization for Standardization. Porém, também ela tem origem em uma palavra grega, que significa isos, ou seja, igualdade. Então, para lembrar, isonomia, para que todas as empresas tenham um mesmo padrão ou tenham a oportunidade de terem um mesmo padrão de qualidade. Como forma de padronização da própria sigla, ficou ISO, senão cada país teria também uma sigla diferente, como aqui em inglês não seria ISO, seria iOS, por exemplo. Então, até mesmo no seu nome, uma forma de padronização ficou o nome ISO. Então, a ISO ela é uma organização que reúne normas de padronização. E dentro dessas normas de padronização, dentre as várias normas, eu coloquei apenas algumas aqui como exemplo, e a principal delas é a ISO 9001, que é do Sistema de Gestão da Qualidade. Temos também uma outra muito conhecida, que é o Sistema de Gestão Ambiental, a 14001, a 27001, que é o Sistema de Gestão da Segurança da Informação, 45001, Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional. Então, esses são alguns exemplos de normas que a ISO reúne para que as empresas sigam essas diretrizes. Um outro exemplo, e também são outras normas de padronização, mas essas, no caso, não são normas certificáveis ou auditáveis, são normas apenas como referência. Então, elas não vão te dar um certificado, mas você pode seguir essas normas, que com certeza vão ter muito valor dentro da sua empresa. Como exemplo aqui, eu coloquei a ISO 19011, são diretrizes para auditoria do sistema de gestão. Ela não é uma norma auditável ou certificável, sua empresa não vai ter um certificado, porém, você pode implementar essa norma como referência e tudo que consta nela. No Brasil, a ABNT é quem regulamenta as normas ISO. A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. E uma curiosidade, não é a ISO quem certifica a empresa, ela apenas determina quais são os critérios a serem padronizados e avaliados. Ela vai fornecer as normas para que você implemente isso na sua empresa. Não é a ISO, a empresa ISO, a organização ISO quem vai certificar a sua empresa. Quem certifica as empresas são as empresas as empresas de acreditação, que elas são atestadas pela ABNT. Então, para você ter um certificado ISO, seja ele qual for, aqui no nosso caso o foco é o 9001. Então, para você ter um certificado ISO 9001, você precisa implementar as normas na sua empresa e depois contratar uma empresa de acreditação para que faça a auditoria e, evidentemente, né, consequentemente, a emissão desse certificado, que a sua empresa está certificada dentro das normas ISO 9001, por exemplo. Tá? Quem implementa não certifica e quem certifica não implementa. Ou seja, se você contrata uma empresa para te auxiliar a implementação das normas ISO, não é essa empresa quem vai certificar, e vice-versa. A empresa que você contrata, a empresa de acreditação que você contrata para fazer a auditoria e emitir o certificado, ela não vai implementar as normas dentro da sua empresa. São duas coisas distintas. Então, por isso que eu coloquei aqui que quem implementa não certifica e quem certifica não implementa. Um exemplo de conceito da qualidade, que é o foco desse material de hoje, desse conteúdo de hoje aqui do Chá de Gestão, a gente pode colocar como sendo processos bem definidos e mapeados fazem com que as pessoas da empresa tenham mais segurança em suas ações e ainda fazem a conexão de todos os setores de maneira contínua e coerente. Esse é apenas um exemplo de qualidade, porque envolve processos, que é o principal foco dentro da empresa para o sistema de gestão da qualidade, a padronização de todos os processos, de todos os setores, e principalmente a questão que envolve as pessoas, porque sem isso as empresas não andam, na verdade, né? E de uma maneira contínua e coerente, não é simplesmente fazer a implementação de um sistema de gestão da qualidade apenas para certificação. A intenção é que isso seja contínuo, que a empresa realmente coloque em prática continuamente todo esse conceito de qualidade dentro das suas atividades.
Uma outra dica aqui, o que não agrega valor no seu produto ou no seu serviço, ele pode ser revisto ou pode ser melhorado. Então, a gente tem alguns exemplos de um processo produtivo, um processo de aprovação, qualquer atividade dentro da empresa, em que há ali algumas etapas de checagem, de verificação e de aprovação. Em alguns casos, a gente pode ver que a parte de aprovação passa por 3, 4 pessoas, né, sem que não tenha nenhum valor agregado nesse processo. É apenas um checklist. Então, isso deve ser feito com todo cuidado, evidentemente, com toda a coerência, como eu falei antes. Porém, de repente, esse exemplo que eu estou te dando, algumas dessas etapas não está agregando valor nenhum. É apenas uma parte burocrática, uma parte que está tomando tempo e está consumindo energia e dinheiro da sua empresa e do pessoal que está trabalhando ali também. Então, esse é um dos pontos que nós verificamos quando a gente está fazendo a implementação do sistema de gestão da qualidade e a gente começa a pegar isso no mapeamento de processos, que a gente já vai ver daqui a pouco também. E verifique o que faz sentido nos processos e nas rotinas. Se está fazendo sentido reuniões de checagem, verificação, feedbacks com seus funcionários, com seus clientes, evidentemente que isso tem que ser continuado. Aquelas ações, aquelas atividades que não estão agregando valor e também não estão fazendo sentido no processo de produção, ela pode ser eliminada, pode ser revista, pode ser melhorada. Então, é mais uma dica ali. E essa é uma dica de ouro que eu brinco, que foi dada até por uma colega auditora, Ana Cristina. Escreva tudo que a empresa faz e faça tudo que foi escrito, tá? Por que isso? Porque muitas vezes a empresa, ela coloca no papel para uma implementação de sistema de gestão, por exemplo. Então, ela coloca lá no papel, dentre os vários documentos que a empresa precisa ter, precisa reter, precisa guardar, precisa evidenciar, ela coloca lá algumas coisas que na prática ela não faz. Ela está colocando no papel simplesmente para ter um nível, entre aspas, um pouco mais alto. Porém, se na prática aquilo não é feito, não vai dar certo. Na hora da auditoria, isso vai ser detectado. Então, escreva tudo que a empresa faz. Então, tudo que a empresa faz deve ser documentado, deve ser evidenciado. E, consequentemente, faça aquilo que foi escrito. Não escreva aquilo que você não faz, né? Se você faz, escreva, e se está escrito, faça, para não ficar alguma coisa que não faça sentido dentro do sistema de gestão da qualidade da sua empresa. Um ponto muito importante aqui é que a certificação ela não atesta a qualidade dos produtos ou dos serviços, tá, de uma empresa, mas ela atesta o sistema de gestão da qualidade e que, consequentemente, vai refletir no resultado. O que eu quero dizer com isso? Não é porque uma empresa tem o certificado, a certificação ISO 9001 ou qualquer outra norma ISO, que o produto ou o serviço dela vai ser melhor que uma empresa que não tem uma certificação ISO. Por exemplo, você pode ter um produto que no paladar ele é mais gostoso do que um outro. Porém, esse outro produto, que não é tão gostoso assim, todo o processo de produção dele está dentro das normas. Então, essa empresa vai ter uma certificação ISO 9001, nesse exemplo que eu estou passando aqui para vocês. Então, não necessariamente vai estar refletido no resultado ou na qualidade do produto ou do serviço, mas, consequentemente, você tendo todo o seu processo de produção, toda a sua linha, todos os seus controles, isso vai refletir em um resultado melhor. Consequentemente, a qualidade do seu produto, ela vai evoluir também a partir do momento que você implementa um sistema de gestão da qualidade dentro da sua empresa. Mas esse é um detalhe que é muito, inclusive, pode ser pessoal. Eu prefiro um produto A ao produto B, porém o produto B tem certificação, o produto A não tem. Tá? Mas isso é um papo um pouquinho mais extenso que a gente pode ter em outro momento. A divisão e a padronização das normas, ela foi feita como se fosse um checklist. Então, todas as normas, ela vai ter sempre a mesma linha de raciocínio, sempre a mesma sequência. E, evidentemente, que depois cada norma vai determinar aquilo que é para a sua área. Então, gestão da qualidade é o foco no cliente, gestão ambiental é questão de descarte de resíduos e evitar poluição no meio ambiente, etc. Então, cada norma vai ter o seu foco. Porém, a parte principal, o esqueleto das normas, ele vai ser sempre esse, com escopo, referências normativas, termos e definições. Esses 3 primeiros são normas de referência. Esses 3 primeiros itens, eles não são auditáveis e certificáveis. A partir do quarto, sim.
Então, contexto da organização, liderança, planejamento, apoio, operação, avaliação do desempenho e melhoria são os itens da norma que serão auditados e serão certificados a partir do momento que você já tenha dentro da sua empresa a implementação dos itens da norma. Vamos falar um pouquinho sobre as etapas, como que é feito essa implementação, como que é feita essa certificação. Primeiro passo, a gente vai fazer a implementação ou a implantação do sistema de gestão da qualidade dentro da empresa. Então, dentro daquelas normas, são vários itens, vários detalhes que a empresa tem que fazer, ela tem que registrar, ela tem que dar sequência. Isso tudo é um processo um pouco demorado, um pouco trabalhoso, porém é muito satisfatório quando a gente vê o resultado. Depois nós temos a auditoria de certificação. Então, essa é a fase em que aquela empresa acreditada pela ABNT, ela vai fazer a auditoria de certificação. Estando tudo correto, vai ser feita a emissão desse certificado. Então, a empresa ela vai ter esse certificado. Esse certificado ele é válido por 3 anos. E nos 2 anos seguintes serão feitas outras auditorias que a gente chama de recertificação. Então, nos próximos 3 anos, né, ao longo desses 3 anos, em que é válida a certificação, a auditoria ela vai fazer anualmente essa rechecagem, ela vai novamente até a empresa e vai fazer a verificação desses itens, se a empresa está dando continuidade naquele processo de implantação do sistema de gestão da qualidade feito anteriormente, que é essa parte de manutenção. Então, a empresa deve fazer essa manutenção. Paralelo à manutenção, ela vai fazer também as melhorias, porque dentro desse ciclo sempre há melhorias a serem feitas. Então, ela vai providenciar essas melhorias, vai implementar essas melhorias no sistema de gestão da qualidade e depois a recertificação. Então, esse é um ciclo contínuo ideal para as empresas manterem o seu sistema de gestão da qualidade ativo e coerente, evidentemente. A base da ISO 9001, né, é o foco no cliente. Então, a ISO 9001, em todas as suas normas, em todos os seus itens, ela vai determinar que o cliente ele tem que ficar satisfeito, né? O foco é sempre atender ao cliente, com todos os seus itens e os seus detalhes, esse é o principal foco da ISO 9001. Agora, como que eu faço isso? Quais são as etapas? Como que é o processo de implantação? O que que eu posso fazer para a minha empresa ser certificada com a ISO 9001, né? Ter o selo ali de certificação ISO 9001, por exemplo. O principal ponto, como eu disse agora há pouco, é evidenciar as suas ações e os resultados das suas ações. Então, eu coloquei aqui como referência uma frase atribuída a Júlio César, né? A mulher de César não basta ser honesta, ela deve parecer honesta. Então, pegando aqui esse exemplo, para obter a certificação, não basta ter um sistema de gestão da qualidade implementado. A empresa ela deve evidenciar o sistema de gestão da qualidade, ela deve evidenciar as ações que ela faz, os resultados dessas ações. Então, não basta parecer honesto, ela deve, ou melhor, não basta ser honesto, deve parecer honesto. Então, todas essas evidências, elas têm que estar registradas. Tudo isso, né, no momento ali da auditoria, as empresas vão ter que mostrar que ela faz aquilo que ela escreveu e ela escreveu tudo aquilo que ela faz, como eu disse agora há pouco. Ela tem que mostrar isso. Não adianta simplesmente você falar, olha, nós temos um planejamento estratégico, legal, mas onde ele está? Como ele foi registrado? O que foi feito? Quais as ações tomadas? Quais os resultados dessas ações? Quais são os pontos de melhoria? Tudo isso deve ser evidenciado. Então, não basta ter um sistema de gestão da qualidade implementado. A empresa deve evidenciar esse sistema de gestão da qualidade. Dando sequência na apresentação aqui, aquele desenho que eu já utilizei algumas vezes em outros conteúdos aqui do Chá de Gestão, foi feito por mim em 2015, que são os dados apontam, né? Que são para ajudar, inclusive, nessas evidências, para ajudar as empresas a que elas consigam demonstrar o que ela realmente fez, que ela registrou tudo o que ela fez. Então, os dados apontam aqui, a gente pode ter várias ferramentas, inclusive nos próprios conteúdos do Chá de Gestão, dois principalmente são as ferramentas da qualidade, dentre outros vários conteúdos que eu falo sobre isso também, como colocar em prática algumas ferramentas da qualidade. Então, aqui eu vou passar rapidamente alguns deles, mas depois vocês podem procurar direto aqui nos conteúdos do Chá de Gestão também sobre ferramentas da qualidade,
dentre outros. Um deles, e seria um dos principais, inclusive, que está na própria norma como referência, é o CIPOC, que é identificar os suppliers, fornecedores, inputs, que são as entradas, os processos da empresa, os outputs, as saídas, e os clientes, né, os clients. Então, essa é a sigla CIPOC, que a empresa fazendo e tendo isso claro, registrando tudo isso, ela já vai conseguir ter uma clareza e demonstrar e ticar algumas normas já, alguns itens da norma, para que ela já comece a implementar esse sistema de gestão da qualidade na empresa. Então, fazendo essa identificação, né, fazendo esse levantamento e criando um CIPOC, a empresa já começa a fazer a implementação desse sistema de gestão da qualidade. Depois a gente tem o mapeamento de processos. Ainda dentro daquela estrutura do CIPOC, a gente vai identificar cada etapa de cada processo dentro da empresa, de todos os setores que estão envolvidos no produto final, né? Nós temos processos das atividades fim da empresa e temos outros processos que são de setores de apoio, por exemplo. Então, são processos que podem ser mapeados para qualquer tipo de melhoria, mas que eles não vão necessariamente agregar algo dentro daquele produto ou daquele serviço, no final, né, na entrega desse produto ou desse serviço. Uma outra ferramenta que é muito utilizada e funciona muito bem é o diagrama de Ishikawa. Então, rapidamente aqui, esse é um dos pontos que também está lá no outro conteúdo sobre ferramentas da qualidade, é para que a empresa ela consiga identificar potenciais causas de alguns problemas. Não são causas efetivas, mas potenciais causas que isso vai ter que ser investigado. Então, por exemplo, nós temos aqui um problema. A gente pode dividir, para ficar mais fácil, a gente pode dividir as opções em, a gente chama de 6 M's, né? Que são método, máquina, meio ambiente, material, mão de obra ou medida. Então, foi detectado que tem lá algum problema em algum setor, ou na produção, enfim, em qualquer situação. A gente pode reunir as pessoas envolvidas e cada uma dar ali a sua opinião do que pode ser o potencial problema disso, dividindo entre é o método utilizado que está com problema, é alguma máquina que precisa ser regulada ou que tenha dado algum defeito, é o ambiente que não está legal, seja por qualquer motivo, tanto o ambiente social como também o ambiente físico, calor, frio, umidade, alguma coisa nesse sentido. Problemas de medida, os produtos estão saindo com diversidade ali, né, com diferenças na medida, nas especificações. É problema de mão de obra, o pessoal não está muito bem treinado, é preciso treinamento para esse pessoal. É problema de material, é problema de ferramenta, é problema da matéria-prima, enfim. Com isso, a gente vai conseguindo identificar potenciais causas desse problema. Então, isso é uma das ferramentas que nós utilizamos, inclusive no momento da implantação, né, durante a implantação sistema de gestão da qualidade, para que a gente consiga criar planos de ação para resolver esses problemas. Uma outra ferramenta é os 5 porquês, que a gente pode até fazer após aqui o diagrama de Chikawa, né? Depois de colocar aqui as opções, separando aqui pelos 6 M's, colocar as opções dos potenciais problemas e depois aprofundar um pouco mais, escavando ali, né? Os 5 porquês. Basicamente, é você fazer 5 perguntas na sequência em relação àquele mesmo item. Então, a gente está tendo problema que a medida do nosso produto ele está tendo uma variação, não está tendo um padrão. Esse é um problema. Por que que ela não está tendo um padrão? Um exemplo que eu vou dar para vocês aqui. Por que que ela não tem um padrão? Ah, porque a máquina está desregulada. Por que que a máquina está desregulada? Porque passou o prazo de revisão periódica. Por que que passou o prazo de revisão periódica? Porque a equipe estava destreinada. Por que que a equipe estava destreinada? Então, a gente vai fazendo essa sequência de perguntas até chegar na causa raiz. Tá? Nesse exemplo que eu dei, poderia ser um simples treinamento para a equipe ali da produção, para o chefe de produção, chefe de manutenção, qualquer coisa parecida, para que não deixasse que isso acontecesse. E não simplesmente ficar trabalhando na regulagem na máquina como um efeito paliativo. Tá? Então, essa é uma outra técnica, né, que a gente chama de 5 porquês. Temos também o DMAIC, que é bastante utilizado pelo pessoal do Six Sigma, tá? Que é definir o problema, né, para ver se aquele problema realmente é um problema ou não, medir esse problema, analisar quais são as opções que a gente pode ter, que a gente pode tomar para a solução desse problema, o improve seria o desenvolvimento, né, colocar em prática ali,
essas ações e o controle, né, para ver se essas ações tomadas estão realmente surtindo algum efeito dentro desse ciclo do DMAIC. Então, definição do problema, medir para ver o tamanho do problema, para ver quais as ações serão tomadas, tomar as ações, desenvolver isso e depois fazer o controle para ver até onde que isso funcionou ou não e novas medidas a serem tomadas. 5W e 2H é um modelo muito legal de plano de ação. Como eu falei agora há pouco, para que a gente tenha efetividade no nosso desenvolvimento e na nossa implantação do sistema de gestão da qualidade, uma ferramenta bastante utilizada é o 5W2H. É um modelinho de plano de ação onde a gente vai colocar o que deverá ser feito, o porquê deverá ser feito, quando deverá ser feito, onde deverá ser feito, quem vai fazer, aqui são os 5 W, né, da sigla em inglês, e how e how much, como isso será feito e quanto custa. A gente, às vezes, até nem preenche todos os 5, ou os 2 W, ou, desculpa, todos os 5 W, os 2H, mas é um plano de ação, uma base, né? Uma ferramenta bastante legal também de acompanhamento, que a gente consegue ter um acompanhamento e atribuir responsabilidades para cada setor ou para cada pessoa, para que a gente consiga atingir os objetivos do planejamento estratégico, para que a gente atribua essas responsabilidades para checagens futuras e a gente tenha, consequentemente, um resultado satisfatório com os devidos registros, evidenciando, como eu falei agora há pouco, evidenciando essas ações, né? Matriz impacto-esforço, matriz de risco-esforço, também é outra matriz utilizada para a gente ver principalmente a questão de priorização. O que a gente vai fazer primeiro? Quais são os principais pontos que a gente deve fazer? A gente pode ir na sequência, fazer um Ishikawa, fazer um 5 porquês, fazer uma matriz de impacto-esforço, depois fazer um plano de ação, a gente pode ter várias opções. Isso tudo durante a fase de implantação do sistema da qualidade, de gestão da qualidade. Até agora eu não estou falando nada das normas, tá? Porque as normas são muito extensas, então a gente precisaria de um curso específico para isso. Porém, eu estou dando exemplos de como isso vai ser feito durante a implantação, quais são algumas das ferramentas utilizadas durante a implantação. Matriz de riscos, aqui eu coloquei uma matriz GUT, né, que é de gravidade, urgência e tendência. Então, a gente pode pegar essa matriz de riscos também, riscos e oportunidades, lembrando que riscos não são só coisas ruins, coisas negativas, mas também riscos positivos dentro da empresa. Se a gente fizer isso de um jeito, quais são os riscos positivos que a gente vai atingir? A gente vai aumentar a nossa produtividade, a gente vai aumentar a nossa matriz de vendas, a gente vai aumentar a nossa margem de lucro, enfim. E também riscos, ele está relacionado às duas coisas, não só negativas, mas positivas também. Pokayoke é um sistema de prevenção, né? Sistema de tanto ações preventivas como ação de detecção de algum problema. Então, um sistema que também é chamado de sistema de prevenção de acidentes, enfim. Tem várias outras denominações ali um pouco diferentes para o Pokayoke, sistema de prevenção contra idiotas, tem uma série de coisas, mas não gosto muito dessa denominação, mas se vocês procurarem, vocês vão achar. Enfim, outros exemplos, um exemplo clássico do Pokayoke, por exemplo, como motivo aqui de ilustração, você pode pegar caixa eletrônico, né? Antigamente, quando começou, os caixas eletrônicos começaram a operar, havia muito esquecimento do cartão dentro da máquina. Então, você colocava o cartão lá na máquina, fazia a sua operação, saque, extrato, qualquer coisa parecida, a pessoa pegava o dinheiro, encerrava a operação, ia embora e o cartão ficava na máquina. O que é um exemplo básico de Pokayoke? A pessoa não consegue finalizar o processo antes de retirar o cartão. Então, coloca o cartão. Hoje é assim, né? Hoje nem cartão mais está sendo utilizado, mas enfim. Coloca o cartão, solicita a operação, a máquina já vai registrar, aí apita, você, antes de sacar o seu dinheiro, antes do dinheiro ser liberado, você precisa retirar o seu cartão. Então, foi uma ação simples, foi um dispositivo simples, né? O Pokayoke é um dispositivo contra erros, né? A gente pode denominar dessa maneira também. Então, foi um dispositivo criado para que as pessoas não esquecessem mais os cartões dentro das máquinas. Então, todos esses pontos a gente vai verificando ao longo do processo de implantação do sistema de gestão da qualidade e ao longo do mapeamento de processo, para pegando onde que a gente pode ter esses pontos de melhoria. E, claro, o famoso ciclo PDCA, inclusive a base da própria norma, né, da ISO 9001, ela é em cima do ciclo PDCA.
Nós começamos com os itens de planejamento, depois com os itens de ação, depois com os itens de checagem, com o item de melhoria. Então, esse ciclo PDCA, ele está inclusive na própria norma, é a base da própria norma e que nós utilizamos também dentro da nossa empresa sempre, fazendo planejamento, planejamento estratégico, planejamento orçamentário, depois as ações para isso, a checagem disso e depois a melhoria contínua, né? O ciclo PDCA é o ciclo de melhoria contínua. Aqui é um exemplo, na verdade, a nossa certificação, né, é o certificado da agência de gestão, como sendo uma empresa certificada ISO 9001 para o sistema de gestão da qualidade. Então, aqui foi só uma ilustração, né, de como é esse certificado. Então, a agência de gestão consultoria empresarial, ela possui o certificado ISO 9001, 2015, que é a norma mais atual, né, ela sofre alterações e atualizações de tempos em tempos, e nosso escopo foi consultoria em gestão empresarial. Então, nós somos certificados pela ISO 9001, dentro das normas ISO 9001 do Sistema de Gestão da Qualidade. Então, aqui é só para ilustrar essa certificação, ok? Agora, chefe, como que eu faço para começar? Tá? Não sei nada, não tenho nada, não sei o que minha empresa tem, o que minha empresa não tem. Uma das formas que a gente pode sugerir para começar fazendo antes mesmo da implantação da ISO 9001, dependendo do nível de maturidade que a sua empresa se encontra. Então, antes mesmo da implantação da ISO 9001, a gente pode fazer a implantação do 5S, que é um outro conceito, vindo do Japão, pós-guerra, para a recuperação do país, etc. São conceitos voltados para a melhoria da empresa e o desenvolvimento das empresas. Então, o conceito dos 5S, né, traduzindo depois para o Brasil, foi feito, né, para o português, foi feito aqui como sendo censos, né, porque os 5S são 5 palavras em japonês, todas elas que começam com a letra S, e que significam senso de utilização, organização, limpeza, padronização e disciplina, né? Então, para manter o nome 5S aqui no Brasil, foi reclassificado, se a gente pode dizer dessa maneira, como censos. Então, nós temos o censo de utilização, censo de organização, o terceiro, censo de limpeza, o quarto, censo de padronização e o quinto, censo de disciplina. Então, são vários itens aqui dentro de cada um desses censos. Aqui eu estou falando de uma maneira muito resumida, mas nós também temos um treinamento específico de 5S para começar, para que as empresas comecem a ter uma noção de utilização, o que pode ser descartado, como pode ser a organização da empresa, a melhoria na limpeza, a padronização dos seus processos e, evidentemente, a disciplina para manter tudo isso rodando de uma maneira legal. Tá? Então, nós temos um treinamento específico para isso também. E como que você pode fazer tudo isso? Você pode contratar a agência de gestão, por exemplo, para ajudar nessa implementação dentro da sua empresa, para que a gente faça, né, na verdade, esse acompanhamento dentro da sua empresa, para você obter essa certificação ISO 9001 do Sistema de Gestão da Qualidade. Como eu disse, a gente pode começar com os 5S e depois, efetivamente, ajudando na implementação das normas ISO para a certificação ISO 9001. Então, esse é o principal recado que eu queria passar para vocês aqui hoje. Contem conosco. Como todos os vídeos que eu termino, faça com que sua vontade de aprender seja maior do que a preguiça de estudar. Esse é um ponto muito importante sempre. Espero que vocês tenham curtido, gostado desse conteúdo. E lembrando que os conteúdos do Chá de Gestão, eles ficam disponíveis através das redes sociais da Agência de Gestão, Instagram, LinkedIn, também no site da Agência de Gestão, plataformas de podcast também, como Spotify, entre outras. Então, esses conteúdos, todos eles estão lá disponíveis para todo mundo. Eu fico por aqui. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.